pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kathleen Cardoso e hoje eu estou aqui para falar sobre a automedicação. O que seria a automedicação? A automedicação é a utilização de medicamentos sem a indicação de um médico ou de um profissional habilitado. Ou seja, a pessoa ela compra e utiliza aquele medicamento por conta própria ou por indicação de um profissional não habilitado. Isso daí é bem grave. Por quê? Às vezes, um vizinho, um parente te indica um medicamento que eles tomaram e que fizeram bem a eles. Só que cada organismo reage de uma maneira. Nosso corpo, ele funciona de maneira diferente. Cada um metaboliza moléculas e substâncias de maneiras diferentes. Então, muitas das vezes, aquilo que é bom para uma pessoa pode não ser tão bom para outra pessoa. Por isso que é necessário a utilização com prescrição médica. Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas não existem aqueles medicamentos que eu posso comprar sem receita? Sim, existem. Esses medicamentos são medicamentos chamados de MIP, medicamentos isentos de prescrição. São medicamentos que não têm tarja. Eles não têm a tarja vermelha e nem têm a tarja preta. Eles são medicamentos que podem ser comprados sem a prescrição de um médico. Porém, isso não significa que esses medicamentos não podem ocasionar problemas na sua saúde, principalmente se você utilizar em excesso. O que acontece? Um analgésico, existem muitos que não têm tarja, que você compra por conta própria e utiliza. Mas se você utilizar esse analgésico de maneira contínua, você pode estar sobrecarregando o seu organismo. Pode estar sobrecarregando seus rins, sobrecarregando seu fígado e até mesmo mascarando uma doença mais grave. Porque você está sempre tomando aquele analgésico, inibindo a dor e nunca vai atrás de um médico para verificar qual é a causa daquela dor que você sente continuamente. Então, muito cuidado até mesmo com os medicamentos sem tarja. Por exemplo, a dipirona, o paracetamol. Muito cuidado que até esses medicamentos que não possuem tarja, eles podem fazer mal se for utilizado de maneira incorreta. Segundo a OMS, em todo o mundo, mais de 50% de todos os medicamentos são receitados e dispensados, vendidos de forma inadequada. Em todo o mundo, 50% dos pacientes tomam medicamentos de maneira incorreta. Então, não é só no Brasil. Todo mundo passa por esse problema da automedicação. Então, devemos estar atentos a isso, porque não é só aqui no Brasil. Porém, o Brasil atualmente é considerado um país onde nós temos o maior índice de intoxicação devido à automedicação. Em média, nós temos 5 a 6 pessoas que compram medicamentos por simples indicação ou hábito. Ou seja, aquela pessoa passa pela farmácia e ela já tem o hábito de comprar aquele medicamento, de se automedicar. Ela não compra para uma finalidade específica. Ela já compra, já faz parte do hábito dela. Nós temos esse comportamento dentro da população brasileira. O alto consumo dos medicamentos, nós temos aí uma tabela indicando os maiores índices por capitais e o aumento da dose por conta própria. Muitas pessoas, o médico indica o medicamento e elas, por conta própria, aumentam as doses. E nós temos aí as capitais com os maiores índices nessa tabela. Depois, se vocês quiserem esse material, é só me pedir que eu passo para vocês, tá certo? Quais são os medicamentos os tops dentro da automedicação? Em primeiro lugar, vem os analgésicos.
A maioria dos analgésicos, eles são tomados sem nenhum tipo de prescrição. Depois vem os anti-inflamatórios, os antialérgicos, os antibióticos e os ansiolíticos. Gente, isso daí é preocupante demais. Analgésicos, muitos deles, eles não têm tarja. Anti-inflamatórios, alguns. A maioria deles tem tarja. Antialérgicos, alguns também não têm tarja, alguns são MIPs, mas agora, antibiótico e medicamento para ansiedade, ansiolíticos, esses não poderiam jamais ser vendidos sem prescrição médica. Jamais poderíamos tomar um antibiótico sem prescrição médica. Até porque esses medicamentos, eles precisam de receituários especiais. O antibiótico, ele precisa de uma receita dupla. Uma fica na farmácia e outra com o paciente. E os ansiolíticos, tarja preta, eles também precisam de um receituário de controle especial. Receituário azul, um receituário padronizado, onde um fica na farmácia, o azul fica na farmácia e o branco fica com o paciente. Então, esses medicamentos não deveriam jamais ser vendidos sem prescrição médica ou até mesmo a pessoa fazer uso sem a orientação de um médico. Até porque, principalmente os ansiolíticos, eles geram dependência. Medicamento tarja preta gera dependência. E os antibióticos tem esse problema aí em relação à resistência bacteriana. Se você toma antibióticos com constância, sem orientação médica, você pode ser uma pessoa que está contribuindo para o surgimento de superbactérias. Em relação ao uso irracional dos medicamentos, na verdade, nós temos muitas pessoas que vão até a farmácia e elas vão até a farmácia e saem pegando os medicamentos como se estivessem fazendo compras. E esse uso irracional de medicamentos, como eu já falei, pode mascarar doenças sérias. No caso dos analgésicos, podem mascarar problemas como hipertensão, meningite, tumores. Você pode ter riscos de hiperdosagem, causando efeitos colaterais, aumento de ocorrência de interações medicamentosas e riscos de dependência, como eu falei, no caso de medicamentos tarja preta, principalmente eles vão gerar um índice de dependência muito grande. Não só eles, todos os medicamentos eles podem causar dependência, mas os tarja preta causam maior dependência. Mas a OMS ela também diz sobre a automedicação responsável. Existe sim a automedicação responsável. Na verdade, ela é definida como a prática dos cidadãos que estão tratando sintomas, males menores, sintomas menos graves, com medicamentos que já foram orientados, já foram prescritos por profissionais de saúde e que seu organismo cuida bem daquele medicamento. Como assim cuida bem daquele medicamento? Seu organismo vai interagir bem com aquele medicamento e não vai ter nenhuma interação medicamentosa, nenhuma reação alérgica, nenhum mal maior. Essa daí seria a automedicação responsável. Você toma um medicamento MIP devido a um mal menor, a um sintoma menor, durante um prazo pequeno, e aí você sara a doença. Mas isso não pode ser feito com constância, tá? Se a doença não sarar dentro de um prazo pequeno, você precisa ir ao médico. Então, pessoal, o recado que eu quero deixar aqui hoje, tenham muito cuidado com essa questão da automedicação. Sabemos que nós temos os medicamentos que podemos tomar sem orientação médica, mas até esses medicamentos podem causar intoxicação. Sabemos também que existe sim
A automedicação responsável, mas precisa ser responsável de verdade. Você não pode simplesmente tomar o medicamento porque ele não tem tarja e ficar tomando aquele medicamento continuamente. Senão você acaba fazendo disso daí um hábito. Isso pode causar dependência, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui que a gente tira as dúvidas. E até a próxima. Tchau, tchau.